Com muita alegria, eu chego até você por meio do podcast Palavra Viva, o podcast que informa, debate e descomplica temas aí relacionados à teologia. E, na oportunidade, temos aí Pensamentos Construtivos, uma série temática, cuja terceira reflexão, a reflexão conclusiva que será apresentada agora, diz respeito à seguinte temática: discussões terminam quando transformações se iniciam. Sim, é uma proposta de reflexão que nos faz refletir acerca da seguinte ideia: é possível por fim uma discussão promovendo transformação. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai se interessar bastante, tá? Tem um conteúdo muito interessante aí. Então, vamos meditar nas Escrituras Sagradas. A reflexão bíblica está contida em Marcos capítulo 9, versículo 14, da qual partiremos. Todavia também se encontra lá nos Evangelhos Sinóticos, Mateus 17, do 14 ao 21, Lucas capítulo 9, do 37 ao 43. Todavia, vamos iniciar a leitura em Marcos capítulo 9, 14, mas por causa de você ter desejar um aprofundamento, desejar um detalhamento, um ponto de vista alternativo nos outros evangelhos, faça interessante também essa pesquisa, tá? Porque afinal de contas as escrituras são fascinantes, e quanto mais detalhe ela nos fornece, mais podemos aprender, né? Mas vamos lá. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Então percebemos aí uma numerosa multidão, discípulos e escribas numa desavença, numa discussão, e logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então a multidão foi apressadamente correndo para saudar Jesus, porque quando Jesus chega no ambiente, ele é mais importante que qualquer discussão, ele é mais importante do que aquela religião político-religiosa que foi o farisaísmo, né? Ele é mais importante do que os discípulos, porque as pessoas reconhecem em Jesus a autoridade, reconhecem em Jesus poder, glória. Então todos aí foram se remeter a ele, em meio à multidão. Então Jesus ali, após ser saudado pela multidão, conforme se observa na ilustração no canto inferior direito, ele vai ficar a par da situação e vai interpelar os escribas perguntando: o que vocês discutirem com eles? Com eles quem? Com os discípulos. Qual é a temática da discussão? O que está acontecendo aqui? O discipulado, aqueles que têm um relacionamento intenso, íntimo com Jesus, em discussão com quem tem uma tradição, um histórico, uma religiosidade. Jesus quis saber. Mas nesse ponto, o versículo 17 vai nos dizer que uma pessoa entre a multidão deu a resposta dizendo: mestre, Rabi, eu te trouxe meu filho, e ele está possesso de um espírito mudo. Então ele interrompe esse questionamento acerca da temática da discussão, apresentando a sua família debaixo de opressão, debaixo de possessão. Ele se destaca aqui na multidão: nem o discípulo, nem o religioso, nem o fariseu, nem o discípulo, nem a multidão. Mas o que está sendo colocado em questão aí é uma família que está sofrendo na mão de um espírito aí mudo ali. Então Jesus dá atenção, Jesus observa essa petição, né? E para Jesus sempre vai ser prioridade a restauração de família, sempre, sempre, sempre. E a descrição do pai desse jovem foi o seguinte: onde quer que esse espírito mudo apanhe meu filho, ele joga ele ao chão, joga ele à terra, tira a dignidade dele, faz com que ele fique espumando pela boca, arrilhando os dentes, e ele fica definhando, ele vai se machucando, ele está se destruindo. E o pai desse jovem disse que ele rogou, ele clamou, ele suplicou aos discípulos que expelissem esse espírito, mas eles não puderam. Então Jesus observa aí no seu discipulado a incapacidade de ter resolvido esse problema. Jesus analisa essa situação. Nesse instante ali a multidão observa, os fariseus, os legalistas, os religiosos observam, os discípulos ali que foram ali, que se sentiram despreparados, observam ali a situação e
Enquanto a narrativa ali, ó, na ilustração que a gente colocou nessa primeira imagem aqui, o pai, né, do jovem falando ali, os discípulos apenas olham, os religiosos ali meio que insatisfeitos ali observando essa questão, porque o sistema corrobora para que os pedidos, as petições não cheguem até Jesus. Muitas das vezes as pessoas que se dizem discípulos querem resolver as coisas, mas elas não têm poder, não têm autoridade e não querem e elas querem tornar a igreja dependente deles, né? E quando Jesus começa a questionar os discípulos lá, chamá-los de geração incrédula, e perguntar até quando eu preciso estar com vocês, até quando vocês vão sofrer, traz o menino. E os discípulos têm esse olhar aqui na ilustração de frustração, de imperícia, de negligência, de imprudência. Tudo isso por falta de consagração, pela falta de fé, foram chamados de incrédulos. Mas os discípulos representam a mim, representam a você, quando situações desafiadoras são nos postas pela frente e nos sentimos despreparados. Até na ilustração, quando Jesus está fazendo esse comentário de um discípulo que meio que escondido atrás do outro, porque ser confrontado por Jesus não é algo fácil. Ser confrontado por Jesus é algo que a carne não quer. Ser confrontado por Jesus é algo que o comodismo não quer. É algo que a religiosidade, que o tradicionalismo não quer, que o discipulado não quer, que o neopentecostal, que o pentecostal, que o carismático, que o tradicional não quer. Ninguém quer um confronto. É raro, é difícil. Somente o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse sim, quer que você nos apresentemos ao Senhor para sermos tratados. Tá? E nesse instante aí que ele pede para que o jovem seja trago, fica estático, fica parado no meio de uma praça, sendo observado por todos, no local de circulação de vento, de boa iluminação. Fica todos ali parados. A religiosidade representadas pelos fariseus, os discípulos, que se dizem a igreja atuante. Só que quem vai lá no cômodo escuro, no local fétido, com urina, com fezes, com lágrimas, é o pai. É aquele que está interessado na transformação do filho. É aquele que vai onde ninguém quer ir. É aquele que leva as pessoas até Jesus. Fica a pergunta: você tem sido quem? Você tem sido aquele que alcança as pessoas dos cômodos escuros, dos lugares onde ninguém quer ir e apresenta para Jesus? Será que eu tenho sido essa pessoa? Eu fico me questionando. Será que eu tenho sido esse discípulo despreparado? Esse discípulo que, quando vê as situações, não tem poder e autoridade em Cristo para promover transformação. Muitas das vezes nos vemos mais envolvidos com a discussão teológica do que com a libertação de vidas. Muitas das vezes somos como os fariseus que ficam inertes, parados, discutindo, só pautados no passado, naquilo que Jesus fez um dia, não naquilo que Jesus pode fazer no presente. Precisamos ser como o Pai que traz o Filho para Jesus. Precisamos agir como Jesus, que mostra o poder de Deus, que o Evangelho é a demonstração de poder e glória de Deus. Amém? E nesse ponto que o jovem é trago, trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, imediatamente a reação desse espírito mudo agitou o jovem com violência. Agitou ele com violência. Ele chega ali com um olhar imponente, ele chega ali querendo intimidar. Só que todavia essa boca espumando, esses dentes rilhados ali, fez com que ele fosse caindo por terra. Sim, sempre a postura de um demônio, de um principado, de uma potestade diante de Jesus vai ser cair por terra. Porque quando se aproxima do olhar de Jesus, daquele que veio trazer vida, e vida em abundância, não cabe outra reação. Não cabe outra reação. E Jesus, nesse instante ali que presencia esse contato com esse jovem possesso, ele pergunta ao pai: essa situação acontece há quanto tempo? Há quanto tempo isso acontece, isso sucede? E ele responde: desde a infância. Desde a infância. Eu e você, amigos, familiares, vizinhos, muitas das vezes temos problemas, situações que vai se prorrogando com o tempo. Coisas aí que nem acreditamos mais.
que podem ser resolvidas. Mas se a gente apresentar para Jesus, o círculo vicioso é quebrado e a libertação acontece. Porque diante de Jesus, aquele mal não consegue se sustentar de pé. Ele logo vira o rosto, ele logo começa a se inclinar. Porque o propósito dele é sempre esse. A Bíblia vai dizer lá que sempre lança o jovem no fogo e na água para o matar. Mas o Filho de Deus vai dar vida e vida em abundância. Não é só sobreviver, é viver, é ter vida e vida em abundância, é sonhar, é ter visões, é ter sonhos, é acreditar na provisão e proteção de Deus. Essa é a obra restauradora de Jesus, que a igreja de Cristo deve fazer. E ele pergunta ali, fala ali para Jesus, a ideia desse espírito é jogar o meu filho no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes, ele coloca essa condição, se tu podes, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus respondeu para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Indiretamente Jesus falou, a questão não é se eu posso, a questão é se você crê, a questão é a tua falta de fé, a questão é que você não acredita. A incredulidade aqui tomou conta de tudo, dos discípulos, dos religiosos e de você que não crê. Porque quem crê abre possibilidades, quem crê promove transformação, quem crê faz com que as discussões sejam encerradas, com transformações sendo iniciadas. Não é questão de se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente a reação daquele que foi confrontado por Jesus acerca da sua fé foi exclamar com lágrimas, emocionado, confrontado, porque se permitiu ouvir a verdade de Cristo. Foi dizer, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade, Jesus, eu preciso de ajuda. Agora não é só mais o filho, agora é o pai e o filho. É reconhecendo, é entendendo as suas limitações, que Jesus age, que Jesus cura famílias. E Jesus, vendo ali que a multidão concorria, apertava, prestava atenção, meio que pressionava. Jesus não queria dar visibilidade ao espírito imundo. Ele repreendeu dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Porque Jesus é aquele que a Bíblia diz o seguinte, aquele que o Filho do Homem libertar, esse verdadeiramente sereis livres. E Jesus é aquele que começou a boa obra e é fiel para terminar. O tratamento de Jesus é algo que muda de verdade. Não é um paliativo. É uma transformação. É mudança de pensamento, mudança de atitude. Evangelho é boas novas. E Jesus, com toda a autoridade, faz o que os religiosos ali não fizeram, faz o que os discípulos ali despreparados não fizeram, faz o que a multidão não faz. Só que há uma reação quando Jesus começa a tocar. Esse espírito mudo e surdo começou a agitar muito o jovem, deixando como se ele tivesse morto, a ponto de muitos dizerem ele morreu, porque não conhecem que Jesus veio dar vida e vida em abundância. Acharam que Jesus era como um outro aí, que joga ao chão, que tira a vida, que dá com uma mão e tira com duas, que não faz uma libertação genuína. É como se eles achassem que Jesus não iria resolver por completo, não tinham a confiança, acharam que era a morte. Mas nessa ilustração é muito interessante que antes do próprio Pai alcançar o Filho, as mãos de Jesus estão sobre o coração dele, sobre a vida dele para o erguer. A Bíblia vai dizer no versículo 27, mas Jesus tomando-o pela mão o ergueu. Jesus é o santo que levanta, que põe de pé, não que abaixa e humilha as pessoas. Jesus, o santo de Israel, quer tocar o meu coração, o seu coração. Jesus quer nos erguer, nos colocar de pé. Porque lá em Malaquias 4, 1 ao 6 diz que Jesus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, promovendo salvação, libertação nas famílias. Porque ele
para que ele não venha e fira a terra com maldição. Ele não quer ferir, ele quer curar, ele não quer amaldiçoar, ele quer abençoar, ele quer ver famílias sendo restauradas, um discipulado com poder, com a autoridade dele, para poder pôr fim à discussão por meio de transformação. Ele quer ver uma religião que não viva do passado, do legalismo, mas que viva na dependência, na provisão de Deus. Jesus quer abençoar famílias, Jesus quer te usar para isso. Você será uma bênção nas mãos de Jesus. Amém? E no ponto alto aqui da mensagem, há uma proposta de reflexão. É um momento assim de tirarmos as máscaras, um momento de confronto, um momento de começarmos a refletir acerca da seguinte pergunta: você tem sido alguém que conduz pessoas a um encontro transformador com Cristo? Ou você fica parado, estático nas praças, nos cultos, no seu trabalho, na sua família? Você tem alcançado perdidos? Você tem sido ferramenta de alcance para vidas? A gente precisa ter humildade, ter sinceridade para responder essas perguntas. Até que ponto, por meio de nós, Jesus tem alcançado as pessoas? Uma segunda pergunta que é bastante pertinente: quais os perigos de vivermos uma religiosidade acomodada nas tradições históricas, naquilo que Jesus fez lá no início da conversão, no primeiro amor, naquilo que foi feito há 10, 25, 3 anos atrás, na época que você teve um encontro com Deus, na época que você ia para a escola bíblica, na época que você teve um chamado ministerial. Águas passadas não giram moinhos. Você precisa ser fervoroso, ser quente hoje. Não é ser frio, ser morno, um contador de histórias. Quem vive de passado é museu. Mas precisamos conhecer a Cristo, ser renovados de dia em dia, de glória em glória. Porque há muitos perigos vivermos uma religiosidade acomodada em tradições históricas. Isso é muito forte. Uma terceira pergunta, bastante pertinente, tal qual como as anteriores: quais os perigos de sermos discípulos ou discipuladores, influenciadores, pessoas que têm cargo, pessoas que atuam na igreja, mas de forma despreparada e ineficaz? Influenciar, os influenciadores do mundo influenciam. Ser discípulos, teve 12 discípulos ali, mas tem muitos discípulos que estão despreparados. Então a pergunta é: quais os perigos de sermos discípulos ou discipuladores, influenciadores despreparados e ineficazes? São muitos perigos. Os perigos, a Bíblia vai dizer ainda o seguinte: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Reflita acerca de que tipo de discípulo você tem sido. Eu refleti muito acerca de que tipo de discípulo eu tenho sido, que tipo de discipulador eu tenho sido. E a gente fica até triste com as respostas, na verdade. Olha que tipo de discipulador que Paulo era, levantando igrejas aí ao longo do Mediterrâneo, fazendo viagem missionária para Roma. Olha o que Paulo fez através da graça de Deus na ilha de Malta. Olha a herança espiritual que Paulo deixou, a espinha dorsal da igreja, as doutrinas, as cartas paulinas. Que tipo de discipulador é você, sou eu? Amém? Então nesse momento aí é um momento de reflexão. E assim como é muito comum no início de cultos, de reuniões evangélicas aí de avivamento, a gente iniciar preparando nosso coração por meio do louvor, da adoração. Eu gostaria que você, ainda quebrantado, impactado pela mensagem, fizesse uma reflexão acerca do que foi colocado agora e também se recordasse aí daquilo que foi apresentado nas reflexões anteriores, na primeira, na segunda. Você que não acompanhou, eu farei um breve resumo aqui, a fim de que você tenha contato com o material, porque eu tenho certeza que essa palavra mexeu com você. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra, apta para discernir pensamentos e intenções, juntas e medulas, alma e espírito. E ela vai no teu íntimo, no teu profundo, para te transformar. Então vamos aí fazer
um comentário, um resumo das reflexões anteriores, que se iniciou ali tudo acerca da série Pensamentos Construtivos, lá em Filipenses 4:8, que fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for louvável, se há virtude, liberação de poder, boa reputação, nisso pensar, e ocupe seus pensamentos com isso. É assim que se constroem pensamentos construtivos, tá? Então foi ali em Filipenses, nossa primeira reflexão. Nossa segunda vai falar aí como que foi o processo de mudança de uma casa de privações a um palácio de abundâncias. Foi baseado ali em 1 Samuel 25:40, quando a senhora Abigail recebe a proposta de casamento dos mensageiros de Davi, para sair de uma casa de limitações, de tristeza, de um ambiente maligno, para se casar com o rei, para ir para o palácio de abundâncias. Então é uma mensagem aí que é uma alegoria, uma tipificação da igreja miserável, pobre, cega e nua, mas que consegue, através da graça e misericórdia, ser alcançada pelo favor do rei e sair de uma casa, do ambiente de privações, ao palácio de abundâncias. Amém? Se você ainda não assistiu, você é convidado para assistir, para refletir. Ao longo aí desses estudos anteriores aí, eu disponibilizei o livro, sugeri o livro de George Whitefield, Andando com Deus. Daquele foi considerado príncipe dos pregadores ao ar livre, um ministério de 35 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos, influenciou na Universidade de Oxford, na Inglaterra, nomes como John Wesley, Carlos Wesley. Foi responsável inclusive pelo grande despertar na Grã-Bretanha, nas colônias britânicas aí norte-americanas, tá? Interessantíssimo esse material, que você vai conseguir se aprofundar sobre um caminhar com Deus. É interessante também que foi colocado o material da evangelista norte-americana Joyce Meyer, que fala que a mente é um campo de batalha, que devemos centrar, direcionar nossos pensamentos a Jesus para que possamos apagar dados inflamados do maligno. Então ela foi aquela pessoa ali que tem esse best-seller, esse material interessantíssimo para que possamos meditar, né, refletir acerca do que paira sobre as nossas mentes. Disponibilizei o livro aí daquele que foi considerado o pastor da maior igreja do mundo, lá da Coreia do Sul, pastor David Yong-Shu, cujo o tema do seu livro é a quarta dimensão, que ele explica como que pelo poder da fé, chamar à existência aquilo que não existe, conquistar coisas para o seu casamento, para o seu ministério, né, através da oração. E falando em oração, o livro aí que foi de números, Generais da Oração, tem nomes aí, comentários como Aimee Semple McPherson, Catherine Kuhlman, temos ali, né, Dwight Lyman Moody na contracapa, que foi aí um dos evangelistas, uma projeção do século XIX. Calcula-se que ele tem alcançado 100 milhões de pessoas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, usado de maneira extraordinária, com muito zelo. E Jonathan Edwards também na contracapa, é só um dos, né, que foi considerado aí alguém aí que pregou sobre metafísica, determinismo teológico, bebeu ali da herança dos puritanos, pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, foi um teólogo ali congregacional, uma teologia, um trabalho teológico abrangente. É alguém aí que orava, tinha comunhão com Deus e pode, né, através da sua história, estar nos influenciando pelo mesmo caminho. Sobretudo, agora falando sobre adoração, eu vou sugerir a você que ouça louvores aí do Ministério Santa Geração, tá? Eu coloquei aí 10 dos principais CDs, e o pastor aí que é o precursor desse ministério, o pastor Antônio Cirilo, que ele com entusiasmo, desde o final da década de 90 aí, ele já tem um histórico, tem um legado aí ao longo das igrejas do Brasil e no mundo. Ele tem sido influência para cantores aí que estão na mídia, tais como Alessandro Vilas Boas, Thales Roberto, Tamires Garcia, Fernandinho, e até alguns aí de um período já intermediário, de há mais de 10 anos aí, como Ana Paula Valadão, a Glaucia Rosane, né? E temos Heloísa Rosa, temos aí cantores mais antigos também que foram fortemente influenciados aí pelo Ministério Santa Geração, David Keelan, Nívia Soares, a Igreja Batista de Contagem, o Ministério Diante do Trono. Eu mesmo, né, fui uma pessoa que ao longo de décadas aí tem ouvido esses louvores e tenho me tornado grato a Deus pela vida do pastor Cirilo. Listei aí 10 de louvores aí que as pessoas gostam muito de ouvir, sentem a presença de Deus.
E, além das suas canções, o pastor Cirilo é conhecido por pregar sobre intimidade com Deus. Busca pela presença do Espírito Santo em suas conferências e sermões. Então você participa do louvor, você busca intimidade com Deus, você busca o Espírito de Deus. É algo formidável, algo interessante. Por isso que eu estou te sugerindo aí a ter contato com esse material. Essa canção, inclusive, Poderoso Deus, aqui ele está em primeiro lugar, uma canção que toca bastante os corações. Temos ali também no Spotify, ele aparece em alguns materiais tais quais Um Lugar para Dois, Bem Perto, Sedientos, Meu Coração Está Queimando, Essa é a Minha Religião, né? E ele tem impactado igrejas e ministérios no Brasil e no mundo com mensagens, louvores que promovem uma espiritualidade profunda, um quebrantamento, tá? E o interessante é que ele é ali uma pessoa que chegou aí na cidade grande, graças ao êxodo rural. Com os 18 anos veio ali ele é meio que com uma característica lavrador, uma pessoa muito humilde, mas que chegou aí a alcançar países da Europa, Japão, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Oriente Médio, 25 CDs gravados e todo o legado aí de alcance aí de vidas e pessoas por meio do louvor e da adoração. Então você querendo conhecer essa história, ouvir, você com certeza vai ser impactado por Deus. E o louvor, a adoração, o coração de servo é algo que nos é muito útil para que a palavra de Deus encontre lugar nos nossos corações, para que possamos estar mais sensíveis à voz do Altíssimo. Amém? Então esse foi aí a série Pensamentos Construtivos. Você é livre para compartilhar experiências, marcar que gostou, se for o caso, se inscrever no canal, indicar para outras pessoas. E aqui é o seguinte, é o podcast que informa, descomplica e debate temas relacionados à teologia. Forte abraço, espero te encontrar por aqui novamente aí nos próximos vídeos aí. Obrigado, que Jesus te abençoe grandemente.